Bom dia, meus irmãos, bom dia! Na mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra, eu vou ler o que está escrito aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, que diz o seguinte, aliás, no capítulo 2, tá? O correto é o capítulo 2 que eu quero ler. O capítulo 2 da segunda carta de Pedro, a partir do verso 20. Diz o seguinte, ouçam só. Portanto, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Quero meditar com os irmãos a partir desta palavra esses dias que estamos vivendo. Nós estamos aí prestes a viver um ano novo, se o Senhor assim nos permitir, o ano de 2023. Portanto, estamos vivendo os últimos dias do ano de 2022. E eu quero lhes convidar, neste momento, a fazer você mesmo, com toda a sinceridade do mundo, você com você mesmo, é uma coisa que você vai procurar entender a partir de si mesmo, e não precisa, nesse momento, compartilhar com ninguém. Como é que foi o seu ano de 2022? Eu estou te convidando a fazer um balanço. Vocês sabem que, normalmente, habitualmente, as empresas, elas costumam fazer, ao fim de cada ano, um balanço, né? Algumas até fecham as portas para fazer um balanço do ano que está se encerrando, para saber se foi um ano de lucros, de perdas, de ganhos, de estratégias que deram certos, de estratégias que precisam ser abandonadas. É preciso fazer um balanço para continuar funcionando bem. E eu quero te convidar a fazer nesse momento um balanço espiritual. Como é que foi o seu ano de 2022? Foi um ano em que você se envolveu mais com as coisas do Senhor? Foi um ano em que você verdadeiramente buscou ter mais intimidade com o Senhor? Foi um ano em que você procurou ter experiências com o Senhor? Foi um ano em que você realmente deixou que o Espírito Santo guiasse você? Ou foi mais ou menos? Alguns dias sim, alguns dias não, só quando lhe dava vontade? Como é que foi a sua vida espiritual, a sua vida com Deus em 2022? Você progrediu? Teve um avanço? Teve um amadurecimento? Ou não? Teve até mesmo um retrocesso? Uma pausa na sua caminhada cristã? Você pediu licença a Deus para ficar um tempinho no mundo? Para viver as coisas do mundo? Para voltar às coisas do mundo? Foi isso? É preciso fazer esse balanço de forma consciente e muito honesta, muito verdadeira, para que você possa saber qual é, ao final deste ano, o resultado da sua vida com Deus. Porque se o saldo for negativo, você precisa fazer um conserto na sua vida, para que você possa viver o próximo ano, viver dentro da vontade, no centro da vontade, viver dentro do propósito de Deus para a sua vida. Talvez você precise fazer alguns ajustes, reajustes, porque, meus irmãos, pouca diferença faz você ter conhecimento do Senhor, da palavra do Senhor, e até mesmo se afastar das coisas do mundo temporariamente, porque obteve conhecimento das coisas de Deus, se você realmente não tiver uma vida transformada. Porque se você realmente não se propor a ser uma pessoa separada por Cristo e para Cristo, em algum momento você vai voltar à prática que tinha na época em que você não conhecia o Senhor, em que você não conhecia a palavra do Senhor. Mas esse conhecimento não pode ser um conhecimento apenas intelectual, né? Gente que tem um conhecimento intelectual de Jesus pode até achar interessante, pode até simpatizar-se com a palavra do Senhor, com Jesus que a Bíblia fala, mas Jesus não quer simpatizantes. Jesus quer
imitadores. Jesus quer seguidores. Jesus quer servos fiéis. Pessoas que apenas se simpatizam, recitam uma palavra ou outra, têm alguns momentos de fé. Essas pessoas não se converteram verdadeiramente. E existe uma grande possibilidade delas ficarem piores do que antes, quando não tinham qualquer contato com a verdade e nem mesmo a professavam. Me lembro aqui do personagem do Homem-Aranha, né? Parece que é o tio dele que diz que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. E alguém pode negar que conhecer a palavra de Deus é conhecer e ter acesso a um grande poder? Pois é, quanto mais você conhece da palavra do Senhor, maiores são as suas responsabilidades em relação à vida que você tem. Você não pode, diante de tamanho conhecimento, de tamanho poder, voltar à vida que tinha antes de conhecer a verdade. Não pode. Se assim o fizer, será pior do que esses animais que eram considerados impuros à época. O cão e a porca. O cão que volta ao vômito e a porca que, mesmo depois de lavada, limpinha, ela volta lá para o meio do lamaçal e rola lá na lama. Que não seja assim com você. Que você realmente seja separado. Que você realmente tenha conhecimento do verdadeiro evangelho. Não um conhecimento apenas intelectual. Não apenas o conhecimento de ler, da leitura, não, mas o conhecimento de perceber, sentir, ser tocado, ser verdadeiramente transformado, estar consciente do que isso significa. Se você um dia se declarou servo de Jesus, entregue a Jesus, ser dele, pertencer a ele, continue firme nisso. Continue firme nessas afirmações que um dia você fez. Senão, você será pior do que o cão ou a porca que voltou para a lama. Sentiu saudades da sujeira. Pense nisso em nome de Jesus, que haja progresso verdadeiro, genuíno, que haja comprometimento, que haja amor pela palavra de Deus, pelo Senhor. Aquele que o ama, o obedece. Aquele que o ama entende o tamanho do amor dele por cada um de nós. Entende o preço que foi pago. Honra o preço que foi pago. Que você evolua na caminhada cristã. Que você amadureça. Que ao final do próximo ano você possa olhar para trás e dizer: não foi fácil, mas valeu a pena a caminhada. Valeu a pena. Obrigado por me sustentar, Senhor Jesus. Obrigado por me perdoar, por me dar esta oportunidade. Mas avance, não volte, não regrida. Nós não somos daqueles que retrocedem, lembre-se. Nós somos daqueles que avançam, com fé, pela fé. O justo vive pela fé, e assim viveremos para a glória do Senhor. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta manhã, ó Pai. Obrigado por este dia. Obrigado pelas suas misericórdias que se renovaram nesta manhã. E é por isso que não fomos ainda consumidos. Obrigado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toque no coração daquele que se afastou dos seus caminhos. Pai, em nome de Jesus, abra o entendimento daquele que está com um pé no mundo e outro na igreja do Senhor. Desperta essas pessoas, Pai, para o tempo em que vivemos. Desperta essas pessoas para a necessidade de compreenderem a necessidade de serem verdadeiramente santos, procurarem viver em santidade, Pai, em nome de Jesus. Que não sejamos meros frequentadores de cultos, mas verdadeiros servos, imitadores do Senhor, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.